Oi, gente, terceira aula. Vamos falar então sobre a gestação das ideias. Essa aula vai ser bem curtinha, né, até porque o assunto é muito longo. Então, assim, é mais para vocês terem uma noção de que isso é uma etapa importante. Então, o que você fez? Você organizou sua rotina, organizou seu ambiente de trabalho para você poder trabalhar bem. Você tem que ter um cantinho seu para trabalhar. Você anotou um monte de ideias e em algum momento você falou, poxa, minha ideia é essa, é isso que eu quero escrever. Né? A partir daí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma etapazinha de gestação da ideia. Sempre pensando em livros mais longos, né, gente? Tô falando em romance, em roteiro de audiovisual, em coisas que demandam um trabalho maior. Se você escrever um infanto-juvenil ou infantil, muitas vezes você usa o que você tem à mão. Agora, se você quer aproveitar, né, você quer aprofundar, desculpa, né, e fazer uma coisa, né, de mais fôlego, uma coisa mais para adultos ou mesmo para adolescentes, você precisa buscar mais para dar um pouco de substância ao seu romance, tá? Ou ao seu roteiro. Você não pode simplesmente pegar o que você acha que é, porque você acaba fazendo uma coisa superficial. Por mais que você entenda de um assunto, é importante você pesquisar aquele assunto e se aprofundar, a menos que seja muito o seu dia a dia, você é um historiador, ou você é um voluntário que está escrevendo sobre uma comunidade que você conhece muito, ou coisa parecida, né? Se não for o caso, você tem que pesquisar, porque o leitor, quando ele lê, ele vai perceber que está faltando alguma coisa ali. Principalmente se você estiver errando alguma coisa. Porque a gente, por não, as partes que a gente não conhece, a gente tem uma série de preconceitos na nossa cabeça. Né? Ah, poxa, eu acho que, sei lá, né, o interior lá do sertão, perto das regiões onde o Rio São Francisco, né, não foi ainda desviado, morre com, assim, o pessoal está morrendo de fome e de sede lá, e eu tenho um monte de figuras, alegorias na minha cabeça que eu vi na televisão, que eu li nos livros, e eu não, assim, não é meu dia a dia. Se eu não for lá e conferir com meus próprios olhos, se eu não for pesquisar, conversar com pessoas, ver vídeos de pessoas, se eu não for aprofundar esse negócio, vai ficar um negócio só assim, tipo, eu escrevendo um romance sobre o dia a dia da Inglaterra, sendo que eu nunca botei o pé na Inglaterra. Tá? Então, super importante, tem que escrever sobre o que você conhece. E tem que escrever sobre coisas que você, quando não conhece, tem que aprofundar e conhecer. Então a etapa de gestação é justamente essa questão do aprofundamento. E aí o que você vai fazer? Ah, digamos que eu comentar a ideia que eu comentei lá atrás. Ah, uma história de uma mulher, né, negra que vai ser pintora, né, tentando ganhar vida como pintora na época do Renascimento. Né? O ela vai fazer? Né? Você não está pensando na história, se ela vai usar pseudônimo, se ela vai se esconder atrás de alguém, se ela vai tentar, né, se ela vai sofrer algum tipo de assédio. Isso aí tudo são a parte da história ainda. O que você precisa saber é a história de fundo, tá? O backstory, tá? O passado dessa mulher e o ambiente que ela vive. Então, como é que, assim, houve alguma mulher, né, negra conhecida, destacada nessa época? Né? Se não houve, se houve, como é que era? Né? Como foi a história dela? Né? Como é que era a história, em geral, das pessoas negras na Itália, né, na época do início do Renascimento? Né? Como é que era a situação geral das mulheres na Itália nessa época? Né? Começa a pesquisar documentos históricos, para histórias de biografias, né? Se tiver uma história dos Médici, você pode ir lá e dar uma lida. Né? Quer dizer, começa a ler livros que vão te trazer essa informação, buscar vídeos, buscar uma série de informações sobre a época que você está escrevendo, né? Sobre como é que é, e começa a anotar tudo isso, lógico, né? Não adianta só ler. Né? Como é que é o mapa da região, físico, geográfico? Como é que é o mapa, né, político da região? Quem eram as famílias que estavam brigando poder? Quem eram os artistas que estavam vivos naquele período? Quem eram os caras mais conhecidos em cada década, né, ali do início do Renascimento? Como é que eram... quando é que era o início do Renascimento? Estou falando aqui, mas se você perguntar para mim, ah, isso aí foi 1600 ou 1700? Ou 1400? 1400 acho que não, né? Mas assim, eu não lembro, não sei. Né? A gente conhece as coisas, mas não sabe as datas. Então, começa a pesquisar tudo isso, começa a anotar tudo isso, e aos poucos esse background, essa história de fundo vai se desenhando na sua cabeça. Quando você for para o próximo passo, que é escrever a premissa, definir os personagens e tudo mais, você já sabe onde a coisa acontece. Nessa etapa de gestação, ela pode demorar o tempo que for, só não demore para sempre. Né? No meu primeiro romance, né, que eu lancei em 2009, 2006, não lembro, O Nome da Águia, né? Eu fiquei 4 anos escrevendo romance, 3 anos só de gestação, 3 anos pesquisando, lendo, indo atrás de história da vida do Hitler, do Inocêncio III, do Clovis I. Né? Quer dizer, personagens históricos que aparecem na trama histórica, eu fiquei 3 anos lendo isso, até que chegou um momento que eu falei, poxa, né, já foi demais. Né? E aí eu comecei a escrever, e demorei 1 ano ainda com pesquisas associadas à escrita. Então, o importante é você
ter essa etapa de gestação e define um prazo. Olha, eu vou pesquisar durante 3, 4, 6 meses. Né? Acho que 6 meses dá um tempo legal se você se dedicar profundamente à pesquisa. Né? Eu quero saber tudo sobre Renascimento, ou tudo que é importante para a minha história sobre Renascimento. Então, marca aí, né? 4 meses de pesquisa, digamos. Toda semana, naquele horáriozinho que você tem de escrita, você não está escrevendo ainda, você vai estar lendo. Então, você vai gastar 1 hora lendo sobre o Renascimento. E, gente, não é ler o Wikipedia e procurar no YouTube, né? Aprofundar a coisa, pesquisa, procura enciclopédias, né, que ainda existem, né, vai atrás de livros, leia livros. O livro, quando eu escrevi, por exemplo, esse livro do Homem da Águia, eu li um livro de 1080 páginas, do Albert Speer, que é o único dos ministros do Hitler que não foi condenado à morte, né, no julgamento de Nuremberg. 1080 páginas, eu saí com 5 páginas de anotações, dizendo, o prato preferido do Hitler era o macarrão, o carro que ele gostava era isso, a valsa preferida dele era Der Fledermaus, né, o morcego. E assim, essas anotações, 90% ou mais delas não foram para o livro, mas aquilo tudo serviu para você ir montando o caldo na sua cabeça do que vai ser aquele livro ali. Então essa etapa de gestação é importante para isso, né? Você faz as anotações que podem vir a ser úteis no seu livro depois, mas o livro vai amadurecendo na sua cabeça, de forma que quando você entra na história, você já está dentro do ambiente ali, já está tudo preparado para você escrever. Tá? Então, não pulem essa etapa, não fiquem nela para sempre, né? Mas saibam que ela realmente é importante e o tanto que você dedicar a ela vai refletir diretamente na qualidade aí do que seu livro vai mostrar depois para os leitores. Beleza? Então vamos para frente e começar a falar agora de como é que você começa a escrever o teu livro.